Meus queridos alunos, estamos voltando aqui dando sequência. Agora a gente vai dando sequência à nossa aula. Vamos falar aqui dos... A gente já falou dos anti-inflamatórios não esteroidais. Agora a gente vai falar dos esteroidais. Anti-inflamatórios esteroides. Duas classes bem diferentes, tá ok? Não é a mesma coisa não. Aqui a gente tem... que entre as ações dele, né, eles inibem a fosfolipase A2. Depois a gente vai falar mais de mecanismo de ação, não é somente isso. A gente viu que a fosfolipase A2 ela é o primeiro passo, né, para produzir o ácido araquidônico e gerar o processo inflamatório. Então, né, nós temos os hormônios adrenocorticais, né, de ocorrência natural, que são sintetizados e liberados pelo córtex da suprarrenal. Então lá a gente pode separar em dois, aqui de nosso interesse a gente vai separar em dois, né, os glicocorticoides e os mineralocorticoides, né? De ocorrência natural, o maior representante dos glicocorticoides é o cortisol, né? Enquanto dos mineralocorticoides, pode citar aqui a aldosterona, os principais corticoides de ocorrência natural. Esse eixo aí tem um eixo de modulação, né, endógeno, sempre tem, né? Em última instância, eles são controlados por uma atuação do hipotálamo, tá ok? O hipotálamo ele libera o que a gente chama de fator liberador de corticotrofina. Vou marcar ele bem aqui na imagem, o CRF, o fator de liberador de corticotrofina que estimula a adenohipófise. Vejo que o hormônio antidiurético também estimula, né, a adenohipófise a liberar o chamado ACTH, né, que é o peptídeo que estimula a liberação do hormônio adrenocorticotrófico, ACTH, corticotrofina. O ACTH liberado na adenohipófise vai atuar no córtex suprarrenal. Ai, cadê o nosso laser, gente? Ah, tá aqui. Estimulando, veja aqui o sinal de positivo, estimulando a liberação de glicocorticoides ou mineralocorticoides que vão promover suas ações. Bora dar destaque aqui na imagem que nós temos aqui os glicocorticoides exógenos. Tá? Essa imagem que eu tirei do Hang, livro de farmacologia, tá muito bom. Então ele mostra aqui os glicocorticoides exógenos, por exemplo, prednisolona. Então esses glicocorticoides vão ter suas ações periféricas, mostrando aqui, olha, em vermelho, metabólicas, anti-inflamatórias e imunossupressoras. Essa ação anti-inflamatória e imunossupressora também, né? Elas são desejadas quando você usa os corticoides sintéticos, né? Como a prednisolona. As metabólicas nem tanto, né? Elas se configuram aqui mais como uma reação adversa. Veja que ele inibe o eixo, né? O produto final sempre lá, ele é inibitório. Então se você fizer o uso de corticoides, né, sintéticos, anti-inflamatórios de corticoides sintéticos, por muito tempo, você pode ter uma desregulação do eixo, tá? Os mineralocorticoides, né, gente, eles já mexem ali com o metabolismo do sal, da água, né, secreção de sal em via renal. Eles dão um exemplo que é a hidrocortisona, como um mineralocorticoide. Isso aqui, essa figura aqui é super complicada. Ela mostra aqui a via de síntese dessas vias, as vias de síntese, né? O que eu vou destacar aqui para vocês que todos esses esteroides eles derivam de uma molécula chamada de colesterol. Então o colesterol ele é o precursor, né? E tem esse núcleo, essa estrutura que é o núcleo esteroide. Sempre quando a gente escuta falar uma molécula esteroide, tudo, a gente lembra que ele tem essa estrutura aqui do núcleo esteroide. E dali existe várias vias metabólicas envolvendo várias enzimas que eu não vou detalhar aqui para vocês. Não é nosso objetivo. Que eles vão produzir
Aqui os minerocorticoides, né? Aldosterona endógena principal, né? Aqui é via dos glicocorticoides, produzindo cortisol, tá aqui o cortisol. E vai destacar também, né, as vias androgênios e estrogênios, que vão produzir a testosterona ou o estradiol. Todos eles derivam do colesterol e produzem, né, todos têm esse núcleo esteroide. Mostrando aqui só para vocês a via de síntese deles. A partir dessa molécula natural, o cortisol, né, chamada hidrocortisona, passou a se produzir os esteroides sintéticos, gente. Os corticosteroides sintéticos. Como aqui na imagem a gente pode ver que é a prednisolona. Veja a semelhança estrutural entre eles, né? Muito grande. Mudando apenas alguns grupos e mantendo o seu núcleo esteroide. Então esses corticosteroides sintéticos tornam-se agentes importantes. Bora ler aqui o textinho. Esse texto aqui eu peguei do um livro de farmacologia que eu gosto bastante, tá, gente? Que é o Katzung. Katzung eu gosto. Ele é ótimo para pegar essas figuras. Então, assim, ele tratamento de inúmeros distúrbios inflamatórios, então usado distúrbios inflamatórios, imunológicos, né, principalmente doenças autoimunes, porque os corticoides podem ser imunossupressores, tá? Hematológicos e outros. Essa aplicação estimulou o desenvolvimento de muitos esteroides sintéticos com atividade anti-inflamatória e imunossupressora. O principal uso, né, dos corticoides, né, como exemplo a prednisolona. Qual o mecanismo de ação deles? Eu já falei da inibição da fosfolipase A2, mas eles também sinalizam via núcleo, né? Então, os esteroides, né, eles estão ali ligados a uma globulina, né, globulina ligadora de corticosteroides, e assim eles são transportados no sangue, né? Lembrando que eles são muito lipofílicos, então eles precisam de ser carreados também pela albumina, né, mas principalmente pela proteína ligadora de globulina. A globulina ligadora de corticosteroides. Aqui o CBG aqui na imagem. Então, só vai entrar na célula aquela que estiver desligada da globulina ligadora de corticosteroides. Vale lembrar que os receptores dos esteroides eles são intracelulares. Você sabe que a maioria estão na membrana, e nesse caso não, são intracelulares. Mas como eles são extremamente lipofílicos, eles vão conseguir entrar na célula. Como ele está mostrando aqui na imagem, ele entrando na célula. E precisa entrar. Porque você tem esse receptor interno, intracelular, né? Ele vai estar aqui, vou marcar aqui para vocês, ligado a proteínas estabilizadoras, numa forma inativa. Como a gente pode ver aqui, ligado ao HSP90. Esse X aqui, outras proteínas estabilizadoras. Vai estar lá no citosol da célula. Então o nosso esteroide ele vai entrar, né, e atravessa a membrana, ele é extremamente lipofílico, então ele tem facilidade de atravessar a membrana, ele entra e vai formar, vai se ligar, né, ao seu receptor, formando, trazendo uma conformação instável. Ele coloca aqui, olha, marca aqui para vocês. Isso aí vai promover uma dissociação do receptor com as proteínas estabilizadoras. E esse complexo receptor esteroide aí vão formar dímeros, que estão bem aqui, olha, os dímeros, que assim, aí sim, né, esses dímeros são, vamos dizer assim, vão promover a conformação ativada do receptor. Então, olha só, cadê o nosso laser? Quando o complexo se liga ao esteroide, né, esse complexo, que complexo é esse? Receptor, proteína estabilizadora, né? Eles são liberados. Então, ele libera essas proteínas e formam dímeros que vão transformar a forma ativada do receptor. Então, esse dímero é quem vai entrar no núcleo. Como ele está mostrando aqui na imagem, ele entra no núcleo, na forma ativa,
e vai buscar o elemento de resposta dos glicocorticoides, que aqui na imagem chama de GRE, elemento de resposta dos glicocorticoides. Quando ele se liga aqui, né, o seu local de ligação, ele vai modificar, né, trazer modificações, mecanismos de transcrição, né, alterando a atividade da RNA polimerase, por exemplo. Então ele vai promover vários efeitos, né, alterar a expressão do RNA mensageiro, alterar a expressão de proteínas, e você terá uma resposta biológica. Que aqui nesse quadro à esquerda, a gente pode ver aqui, por exemplo, diminuição da transcrição de genes que codificam citocinas pró-inflamatórias. Aí daqui é um exemplo de vários, interleucina 1, 3, 4, TNF-alfa. Então ele diminui a expressão dessas citocinas inflamatórias. Assim que ele vai reduzir, tá, o processo inflamatório. Vejam, ele também consegue diminuir a expressão da COX-2. A COX-2 que nós falamos anteriormente é a ciclooxigenase relacionada ao processo inflamatório, é aquela induzida no processo inflamatório. E além disso, ele diminui a inibição de fatores de transcrição do NF-kappa-beta. Então, todas essas ações aqui que ele promove e consegue reduzir o processo inflamatório, sinalizando via núcleo. Isso também modula o próprio processo imunológico, né? Quando você tem aqui, olha aqui, os glicocorticoides, por exemplo, isso aqui é muito relacionado. Isso aqui são muito utilizados, por exemplo, um processo muito presente em pacientes asmáticos, por exemplo. Então, quando ele reduz, né, ali a ação do interleucina 4, interleucina 5, interleucina 13, lá no linfócito, TH2, a gente desculpa. Aí vai promover o que? Redução da proliferação de leucócitos, porque essas interleucinas elas vão sinalizar, né, proliferação dos linfócitos B, por exemplo, que vai se converter em plasmódio, que vai produzir IgE, que vai fazer mais uma molécula vai promover quimiotaxia, né, de mastócitos eosinófilos, gerando aquele processo inflamatório. Então, ele reduz a proliferação de leucócitos, reduz a mobilização, né, de neutrófilos no local da inflamação, diminui a liberação de quimiotaxia, né, em local da inflamação, diminui a atividade funcional do linfócito T, principalmente, né, que está dando destaque para o TH2. Ou seja, faz uma supressão da maturação de células apresentadoras de antígenos. Então, ele dá uma freada, né, nesse processo imunológico. Então, por isso que às vezes tem que tomar cuidado, tá, gente? Isso aqui ele é muito desejado em muitos processos. Tanto que são usados em muitas doenças autoimunes, que você tem uma resposta exagerada do sistema imune, mas também pode causar imunossupressão. Tá? E o outro mecanismo de ação, desde que a gente já falou ali no início, é a inibição da fosfolipase A2, atuação inibitória da enzima fosfolipase A2. Fosfolipase A2 é a primeira, né, na cascata da coagulação. Então, aí impede, né, a redução das prostaglandinas, dos leucotrienos e o fator ativador de plaquetas. Então, aquela cascata, né, ela é inibida. Então, a gente vê que ele não é somente um mecanismo de ação, ele tem vários mecanismos. Tá? Farmacocinética, né, os corticoides são facilmente absorvidos, né, quando administrados por via oral. Eles são muito lipofílicos, então eles atravessam facilmente as membranas das células. Então você tem várias vias, né, intramuscular, intravenosa, intramuscular, né, inalatória, você tem corticoides inalatórios, principalmente em pacientes asmáticos. DPLC também, né, paciente com DPLC. Você tem corticoides de uso tópico, tá? Que está mostrando aqui na imagem. Então, mais de 90% dos glicocorticoides absorvidos se liga a proteínas plasmáticas, né? Mostrei ainda agora. A globulina, a maior principal, né? A globulina ligadora de corticosteroides. Mas uma pequena fração também de albumina. Então, ele é metabolizado em reações de fase 2 no fígado e conjugado, né, com ácido glicurônico. E seus produtos são excretados em via renal. A gente pode ver aqui.
sair na urina. Aqui tem um detalhe importante, né? Se preconiza o uso da prednisona, é preferida em gestantes, porque causam menos efeitos no feto, né? A prednisona ela é um profármaco, tá, gente? Então ela precisa ser metabolizada no fígado em prednisolona para poder ter os efeitos. E a gente sabe que na gestante o fígado ainda é imaturo, então ele não consegue produzir esses efeitos. Então, se for para usar um corticoide, né, na gestante é preferida a prednisona, porque ele não produz efeitos no feto. Na mulher grávida, no caso. Na clínica odontológica, né, eles são usados de maneira similar aos AINES. São indicados para prevenir hiperalgesia e controlar edema inflamatório. Então, em muitas intervenções odontológicas eletivas, né, em muitos procedimentos, como a exodontia de inclusos, cirurgias periodontais, colocação de implantes múltiplos, entre outros, você pode usar o corticoide como até prevenir, né, esse processo inflamatório. Para essa finalidade, se destaca que a dexametasona e a betametasona são os fármacos de escolha, pela maior potência anti-inflamatória e duração de ação, né? Então ele fica ali mais de 24 horas, tá? O que permite muitas vezes um emprego em dose única por um tempo restrito. Então nesse quadro aqui ele está mostrando a potência inflamatória, né? Duração de ação, aqui olha, duração, aqui vermelho não rolou, duração de ação, potência relativa inflamatória, a dose usada, meia-vida plasmática em minutos. Dá destaque aqui a Dexa e a Beta, né, que são mais utilizados na odonto. Tem que ter uma potência de... Veja quanto eles são potentes, né? Como anti-inflamatórios. E tem uma duração prolongada, permite uma dose única, né, de torno de 300 minutos. Vantagem dos usos dos corticosteroides em relação aos AINES. Podem ser empregados em uma única dose pré-operatória e por um tempo restrito. Podem ser feitas as seguintes considerações quanto às prescrições do corticosteroide comparando com os AINES. Eles não produzem efeitos adversos clinicamente significativos. Aqui a gente tem que... Ele está falando aqui, gente, o uso em dose única, tá? O uso em período curto. O corticosteroide tem que se usar em período curto, 4 dias ou dose única. Não se recomenda usar corticoide por muitos dias, tá? Então, aqueles efeitos adversos que a gente viu lá nos AINES aqui não acontece, por exemplo, disfunção renal, desconforto gastrointestinal. Então, principalmente o uso curto não se tem nos esteroidais. Então, eles não interferem na homeostasia, tá? Porque eles não têm ação antiagregante plaquetária. Então, isso é uma vantagem, porque dentro daqueles procedimentos você não quer que aumente o tempo de sangramento do paciente, levando o risco de hemorragia. Então, os esteroides têm essa vantagem, por exemplo. Eles reduzem a síntese de leucotrienos, liberada em muitas reações alérgicas. Então, você meio que previne ali, ou diminui, você previne a ocorrência de reações alérgicas. E os AINES eles são exatamente o oposto disso, né? Ao contrário, ele coloca aqui, a ação inibitória dos AINES da via das ciclooxigenases, de forma exclusiva, desvia o metabolismo do ácido araquidônico. Então, ele pode dizer aqui que os AINES eles potencializam, né, as vias, uma reação alérgica que o seu paciente possa vir a ter, e vai ser potencializado por AINES. Porque o ácido araquidônico, que antes tinha 2 vias, agora ele só tem a via das lipoxigenases, que são as que estão relacionadas com reações alérgicas. Entendeu? Então, eles têm umas vantagens, né, no seu uso. Principalmente o uso curto, tá, gente? Em relação aos AINES, tá? Mas também existe contraindicações, tá? Que a gente tem que estar atento. Na clínica tem que estar observando isso aqui.
Então, são contraindicações absolutas ao uso de corticosteroides. Por exemplo, pacientes portadores de doenças fúngicas sistêmicas não podem usar corticosteroides. Paciente com histórico de herpes simples ocular, doenças psicóticas, tuberculose ativa, né? Se o paciente está com a tuberculose, não pode utilizar, tá? E alergias a qualquer fármaco do grupo. Histórico de alergia. Uma das primeiras coisas que se perguntar do paciente, né? Se tem alergia a algum medicamento. E se aí tem um histórico, não pode ser utilizado. Então, isso aqui são contraindicações, tá? Você não pode usar corticoide em pacientes que apresentam essas situações. Uma outra coisa interessante, né, que a gente tem que falar, né, a interferência do corticoide na homeostasia do eixo hipotálamo e hipófise adrenal como medicação pré-operatória, né? Assim, a gente sabe que, como mostrei lá no eixo, né, os corticosteroides inibem o hipotálamo, então isso causa um desequilíbrio, podendo levar a manifestações clínicas graves do paciente que levam até meses de recuperação. Então, para se reduzir isso, a gente sabe que o cortisol tem um ciclo, né, circadiano, que a gente pode ver aqui nessa imagem. Vou dar um destaque aqui, olha. Então, nós temos o pico de cortisol ali em torno de, pela parte da manhã, aqui, 8 horas da manhã você tem um pico, olha aqui, olha, estou destacando aqui para vocês. Você tem o pico do cortisol. Então, se você vai utilizá-los, né, como medicação pré-operatória, intervenções cirúrgicas, para minimizar, né, essa interferência, se recomenda que sejam feitos pelo período da manhã. Então, você minimiza o risco de interferência no ciclo, no desequilíbrio hipotálamo e hipófise adrenal. Tá? Os efeitos adversos, né, pode causar síndrome de Cushing iatrogênica, ou seja, síndrome de Cushing causada pelo uso de medicamentos, que é quando ocorre uma supressão da suprarrenal, o desequilíbrio do eixo, né, que se leva de 2 até 12 meses, né, para você regular esse eixo. O paciente vai ter vários sintomas, né, como corcova de búfalo, né, deposição de lipídios aqui na corcunda do paciente, hipertensão craniana, catarata, face em lua cheia, com bochechas vermelhas, aumento da gordura abdominal, necrose vascular na cabeça do fêmur. Então são muitas reações. Equimoses frequentes, né? Cicatrização deficiente de feridas, osteoporose, tendência à hiperglicemia, né? Vale ressaltar que os corticoides são hiperglicêmicos, tá? São medicamentos hiperglicêmicos. Balanço nitrogenado negativo, aumento do apetite, aumento da suscetibilidade a infecções, obesidade. Gente, calma, quando é que isso aqui acontece? Quando se faz corticoide de maneira exagerada, tá? E uso muito crônico, né? Bora dizer assim. Braços e pernas finos, atrofia muscular, adelgamento da pele, adelgaçamento da pele, tá? Alterações do sistema nervoso central aqui, olha, euforia, embora algumas vezes ocorram depressão, sintomas psicóticos, instabilidade, né? Ilabilidade emocional. Então são muito a síndrome de Cushing, né? Ela pode ser desencadeada por medicamentos, então tem que estar atento a isso aqui, né? Não exagerar no uso. Claro, esses efeitos adversos ocorrem, muitos deles eu já falei aqui, principalmente gente no uso muito exagerado, tá? Então tem que tomar cuidado nesse processo de uso. Aumento do apetite, euforia, depressão, né? Osteoporose, que é síndrome de deposição de gordura, aumento da pressão ocular, né? Aumento de peso, desconfortos gástricos, baixa de potássio, pressão arterial, inibição de cicatrização. Assim, são inúmeras as reações, então tem que usar com muito cuidado. Bem, vou encerrar esse vídeo aqui e no próximo vídeo a gente vai falar dos analgésicos opioides,
Tá ok? Bom estudo aí para vocês e um abraço.